Eita. Não, não. Eu buguei pra fora do mundo. Eu buguei pra fora do mundo. Fala galera do Adrenaline, estamos aqui com mais um vídeo em que vamos experimentar games com o PC baratinho. E nós pulamos um pouquinho a ordem das coisas, vocês vão perceber que, por exemplo, pulamos o Syndicate, Rainbow Six Siege, saiu antes, mas nós estamos passando Just Cause na frente, porque esse game tem levantado muita polêmica em termos de performance, estabilidade, bugs. Então, como os nossos gameplays foram feitos aí com sistemas de alta performance, é óbvio que quando a gente fez o gameplay com ele, o nosso SLA de GTX 980, o nosso Intel Extreme Edition e nossos 16 GB de RAM não nos ajudaram a ver se tinha problemas de desempenho nesse game. O que nós vamos fazer agora é trazer ele então para o nosso PC baratinho, que é o nosso computador todo limitado em todas as pontas, para entender como é que está a otimização e como é que está fluindo esse game. Como a gente falou que aconteceria nos próximos vídeos, a gente parte de um hardware mais básico e vai subindo na medida que sente necessidade de upgrades. Então nós estamos aqui de volta com a GTX 750 Ti. Ela tem aí, essa versão é a versão de 2 GB de memória interna, tem versões com 1 GB, mas é bacana assim que 2 GB até o momento tem sempre se mostrado uma quantidade de memória boa para jogar em Full HD. Então ao longo de toda a série a gente percebe vários games consumindo 1,5. Então, se você for comprar uma 750 Ti com 1 GB, tem que estar ciente que às vezes você vai ter que baixar talvez para resolução HD, às vezes vai ter que baixar um pouquinho algumas configurações para conseguir jogar. O restante do nosso hardware aí, o nosso processador segue sendo a AMD FX 6300, é um processador aí de 6 núcleos, e a memória nós vamos partir dos 4 GB, né, para começar a observar como é que está o consumo. Uma coisa importante é que esse é um dos games em que a gente está partindo mais abaixo das especificações mínimas. Foi pedido bastante coisa para o Just Cause 3, ele tem entre seus requerimentos aí, tem no mínimo 6 GB de memória RAM e está pedindo com uma placa mínima, uma GTX 670. É a maior diferença que nós já vimos até agora entre o hardware que a gente vai testar inicialmente e o hardware que estão recomendando como se fosse o mínimo para rodar o game. Porque a GTX 670 tem muita diferença em cima da 750 Ti. Então a gente já começa com esse sinal vermelho piscando. Para vocês terem uma noção como o Just Cause está pedindo bastante coisa, outros games como Black Ops pede como especificação a GTX 480. Então você vê que realmente ele já está mais exigente nas suas especificações mínimas. Então eu vou experimentar abrir o game e vamos ver no que vai dar. A magia da edição vai nos salvar, porque o tempo de abertura de Just Cause é horrível. E nosso HD não ajuda. Tá, vamos lá, Start. Eu já cliquei, tá? É que não tá acontecendo. Eu tô tentando, gente. Vai. Nada acontece. Por sinal, as nossas configurações atuais do game é a seguinte, a gente tá com ele rodando em Full HD e tá com a resolução média e a gente desligou todos os filtros, né? Pegamos uma qualidade não muito alta para ver o que acontecia, para tentar abrir, e não é o caso. Bom, o jogo não abre. É um pouco pior do que a primeira vez que eu testei, porque a última vez que eu testei ele rodava mal. Agora ele os menus não respondem e tá aí. Nada acontece. Vamos tentar ver para onde que a gente tem que ir baseado na tela do menu. Eu nunca fui tão mal num game. Normalmente eu consigo abrir o game, ver o que está rodando mal e consigo trocar. Dessa vez eu estou preso na tela do menu, mas eu também já dá para observar aqui umas questões de consumo do sistema. Bom, dando uma olhada nas estatísticas, nós temos o processador tá ok, tá consumindo 50%, 60%, não está estourando o processador, mas em compensação tudo que se trata de memórias está indo bem mal. A primeira memória aí na segunda linha é da placa de vídeo, e nós temos um limite de 2 GB e ele foi todo, dá para ver que toda a memória da placa foi consumida. E a RAM também está no seu limite, nós estamos consumindo toda a memória RAM disponível, então nós temos aqui um sério problema de memória, e essas vezes que o sistema simplesmente para de responder, muitas vezes é mesmo problema de memória ou às vezes o processador que foi pro saco. Como a gente não consegue fazer upgrade de memória dentro de uma placa de vídeo, vamos começar com o palpite aqui de subir a quantidade de memória RAM disponível. Vamos tentar subir dos 4. A gente já fez o teste com 6 também, não foi legal, então a gente vai pular aí direto para 8 e mostrar para vocês como muda. Bom, upgrade feito e a gente já vê que o primeiro feature novo do nosso game com essa resolução é que a gente consegue controlar o jogo dessa vez. Ó, você vê o menu tá respondendo aos meus comandos. Então é o que significa também que eu vou conseguir mostrar para vocês como eu configurei ele dessa vez. Então vou vir aqui na parte de gráficos. Você vê que estamos aí rodando full screen, Full HD, nós temos aí com configurações no médio, mais ou menos, aí vou baixar esse aqui só de teimoso, peraí, vou baixar para 4 aqui.
Temos aí o V-Sync desligado e eu tô deixando a maior parte dos efeitos especiais do game desligados. Filtros, iluminação global, desfoque de movimento, essas coisas tô desligando. Vamos devagar e sempre, porque né, na configuração anterior nem abriu. Então vou voltando aqui e vou tentar dar um start, para ver se dessa vez vai. E foi. E vamos ver como é que vai ficar para jogar. Olha só, nós temos aí... Fomos para 8 GB, você vê que se fosse 6 GB, a gente já ia estar em maus lençóis agora, porque ele já está quase estourando 6 GB. Na questão da memória da placa, aí nós temos uma coisa curiosa. Observe ali como a gente está consumindo, já nesse começo, 2,5 GB da nossa memória da placa de vídeo. Numa placa que tem 2 GB. Ou seja, nós estamos consumindo 500 MB que a placa não tem. O que acontece aqui é um processo mais ou menos semelhante ao que a gente já vê, por exemplo, quando você tem pouca RAM e o Windows começa a usar a memória do HD como se fosse RAM. Tem um processo que segue uma lógica semelhante de quando você não tem memória gráfica o suficiente na placa de vídeo, o sistema passa a emprestar RAM como para essa memória. E é por isso que a gente consegue ultrapassar a capacidade dela, ou seja, que a gente já está trabalhando a 500 MB acima do que seria a capacidade máxima da placa. O que acontece aqui é que as memórias da placa de vídeo estão na placa de vídeo, então acesso ultra fácil para o chip gráfico. Em compensação, a memória RAM tem acesso rápido por parte do processador. Isso quer dizer que toda vez que a placa de vídeo pega a RAM emprestada, ela tem que se comunicar com o processador para ter acesso para a memória, para voltar para o processador, para voltar para a placa-mãe. Dá tempo para abrir o paraquedas antes de eu terminar essa frase? Então, é um caminho muito mais longo, não é tão, a largura de banda é bem menos eficiente, demora muito para chegar os dados, então ela é uma memória que é muito ineficiente. Até o momento que a gente jogando aqui, você vê que está indo. Então você vê que nós temos aí uns 500 MB da RAM emprestado, aparentemente, pelo que o Riva está mostrando para nós, e está indo. Então vamos avançar mais um pouco para ver se vai ser assim mesmo. Ó, daqui para frente já tende a coisa a quebrar, vamos ver. Olha só, nós continua crescendo, à medida que a gente está jogando, vai percebendo que a RAM parece cada vez mais ocupada. Lembra que nós temos aquela questão da RAM sendo emprestada para a placa de vídeo? E percebe como a placa que tem 2 GB já está indo para 2 e rumo aos 3 GB de consumo, ou seja, daqui a pouco a menor parte da memória é o consumo é a memória própria dela. Até agora o que importa para nós, que é performance, não parece ter um impacto notável. Então, principalmente agora que a gente deu uma abrida um pouco mais no nosso campo de visão, a gente já pegou o helicóptero aqui, já passou no comecinho ali. Aí, em alguns momentos, quando a gente está voando, a gente consegue ter aí, começa a sentir esses engasgos, e isso é bem coisa de memória mesmo. A nossa placa de vídeo está oscilando entre os 95% e 100%, então a gente está conseguindo usar bastante da capacidade dela. Outro engasgo. Mas isso aqui é muito relacionado mesmo ao quanto que consumo da memória RAM e da memória da placa de vídeo está sendo usado. Você vê, a gente realmente estourou os dois ali e estamos constantemente tendo que pegar RAM emprestada. É por isso que o jogo simplesmente não abriu em 4 GB, não teve jeito. E porque com 6 GB a gente também não teve a performance que gostaria. E lembrando que 6 GB é a recomendação mínima, então mesmo usando a recomendação mínima a gente teve dificuldades para jogar o game. Bom, pelo que eu estou notando aqui, realmente com mais memória a gente conseguiu resolver o problema porque parece que o Just Cause está estourando acima dos 2 GB. Então, ele, nessa situação, com o sistema Windows 10, depende do seu sistema operacional e como está configurado as coisas, até na BIOS em alguns momentos, você pode usar esse recurso de você pegar emprestado memória da memória RAM. O que acontece aqui é que você precisa ter bastante RAM. Então, a recomendação básica para o Just Cause são 6 GB, mas vocês veem que por conta do nosso empréstimozinho ali de uns 500 MB, a gente já passou dos 6 GB aqui. Estamos já acima disso, caminhando para os 7. Cadê o último cara que está vivo aqui? Por que isso aqui não passou de fase ainda? Então, a gente consegue jogar com a 750 Ti, mas ela precisa estar aí... esse cara aqui, já era. Você precisa ter uma quantidade adicional de memória RAM para que não aconteça um gargalo. Então, isso que nos forçou a fazer o upgrade nesse computador acima aí acima da especificação mínima, tivemos que subir até 8 GB. A gente experimentou por aqui fazer uma combinação que é a seguinte, até para confirmar esse lance da memória da placa de vídeo. Nós tínhamos aqui a GTX 960, um dos primeiros modelos em que a gente passa a ter mais de 2 GB. Aí dentro da linha da NVIDIA,
um dos primeiros modelos que a gente já tem disponível versões com 2 e 4 GB de memória dedicada na placa. E ficou bem evidente no nosso teste. Nós colocamos 6 GB, ou seja, nós não demos RAM sobrando, não tinha muita RAM disponível para esse empréstimo de memória. E rodamos o game. Quando o jogo está rodando aí com uma placa de vídeo de 2 GB, você consegue ter... quando está rodando com 2 GB, você tem esses mesmos engasgos que ainda estão acontecendo aqui, nesse nosso gameplay aqui com 8 GB. De tempos em tempos, às vezes a gente está em alguma situação, até umas transições também esquisitas aqui, mas esses engasgos ocasionais de memória limitando, na 960 com 6 GB, ficou muito evidente quando a placa só tinha 2 GB, porque ela tentava pegar emprestado da memória RAM e não tinha memória RAM para pegar emprestado, né? Ela estava dentro da especificação mínima para rodar o game e não conseguia. Quando a gente trocou por uma GTX 960 com 4 GB, que por sinal quase não coube no PC baratinho, o modelo da Gigabyte que teve que entrar meio que numa... Tivemos que mexer ali, foi quase um Tetris encaixar ela para dentro do computador. Mas ela tinha 4 GB de memória dedicada e não precisava, então, nessa lógica, pegar emprestado da memória RAM. Ela chegou a consumir 3 GB dos 4 e aí nós não tivemos mais os engasgos. Então, o pessoal que está aí eventualmente reclamando de performance com o Just Cause, dá uma boa olhada. Se sua placa for de 2 GB, é muito possível que, a menos que você tenha bastante RAM sobrando, você realmente vai ter problemas aí de fluidez no jogo. A gente experimentou isso com outras placas, GTX 950 também travou muito, né, que é uma placa com mais desempenho que a 750 Ti, ou seja, não adiantou a gente ficar subindo a placa de vídeo, porque o que faz o sistema engasgar e travar são as memórias. O que eu vou fazer aqui é que, bom, já temos fluidez, então com 8 GB, eventuais engasgos estão acontecendo aqui, mas vocês veem que a maior parte do tempo o meu gameplay está indo bem, eu estou conseguindo jogar. Eu vou experimentar subir um pouco de algumas das configurações gráficas para ver o quanto a gente força a 750 Ti. Que hoje ela está operando, você vê aqui a gente tem uma fluidez de 40 frames. Depende da cena que eu tenho na minha frente, cai ou sobe os frames um pouquinho. E ela está em 98% de sua capacidade, então ela já está operando pesado. Eu vou ligar um ou outro recurso aqui, só para ver o que acontece. Eu vou ligar as texturas e a água para o alto. Não vou ligar a seleção da água. E vou melhorar um pouquinho aqui a qualidade das sombras. E tem tudo para dar errado, vai lá. O jogo parou. Vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu quebrei o jogo e já imaginei que ia acontecer, tá? Quando você tem esse lance de memória da placa de vídeo, ele influencia nos games. Você tem como tentar aliviar para a memória da placa de vídeo, principalmente quando você mexe nas texturas. Então, a qualidade de textura é muito determinante com esse lance. Quanto mais memória a sua placa tiver dedicada, mais altas são as texturas que você consegue colocar. E resolução também é importante você ter memória. Claro que outros filtros também vão usar a memória da placa, mas resolução e textura são duas coisas que consomem muita memória. Quando eu fui testar de pegar as texturas e subir do médio para o alto, e aí aumentou a qualidade delas e aumentou o consumo de memória, bom, o nosso sistema não responde mais. Não tem mais gameplay, acabou, entendeu? Ele já estava pegando 500 MB emprestado da RAM, já estava consumindo quase toda a RAM por causa dessa coisa de ficar pegando coisa e tal. Eu decidi aumentar o consumo de memórias, acabou a memória, acabou o jogo. Ó. Tcharam, nada acontece. Então, para o pessoal que está tendo problemas de fluidez com o Just Cause, fica bem de olho. É muito relacionado com memórias mesmo. O problema de fluidez, você vê a GTX 750 Ti, quando a gente tinha memórias e antes de eu querer estragar o jogo, subindo a qualidade dele, ele estava fluindo. Tinha desempenho na casa dos 40 frames por segundo, que é legal. Se a gente travasse com o V5, quem sabe conseguia um 30 fluido. Mas para querer mexer em algumas coisinhas, não. Voltando de novo para o médio, com tudo desligado, você vê que engasga. Ainda bem nas horas, principalmente quando eu estou falando, os jogos gostam de engasgar quando eu vou falar bem que eles estão fluindo. Mas ele está fluindo legal, a maior parte do tempo eu consigo jogar de boa. Hein? E os engasgos são bem ocasionais, então não dá para dizer que o jogo está mal. Mas tem que ficar bem de olho nessa questão da memória. Vamos tentar agora fazer o caminho reverso. Eu quero fazer um experimento aqui, tentar baixar a qualidade e ir baixando as memórias para a gente também entender como é que a gente conseguiria fazer uma placa com menos memória rodar. Digamos assim, você está numa situação que você não tem os 8 GB de memória disponível. Vamos tentar fazer ele rodar nos 6 mínimos e não ficar pegando emprestado memória RAM para a memória da placa. Então, vamos mexer aqui.
Os caminhos normalmente envolvem, então, reduzir para resolução. Eu não vou baixar para baixo do HD, porque senão vai ficar meio deprimente a coisa. Então vamos até HD. Nossa, o Riva fica enorme em HD. E vamos baixar a qualidade das texturas. E olha a memória descendo junto à medida que eu vou reduzindo as coisas. Você vê, outras coisas eu vou mudando, o impacto parece menor. Mas é engraçado que a textura é meio na hora, assim. Tipo, você vem aqui e mexe, deixa eu ver como é que vai ser o impacto. Deixa eu colocar texturas no muito alto. Não, até que não. Não, já tá indo, olha como ela vai subindo. Agora, se eu mexer aqui, vou pôr de novo em baixa. E aí sim a gente consegue não... O jogo deu uma caidinha feia. Mas vê que ele não tá mais estourando acima dos... Ou tá? Ou vai? Não. Segurou aí na casa dos 1 GB, quase 2. E aí a gente não teria mais esse problema de RAM sendo emprestada. Infelizmente, se você tem uma placa de 2 GB e não tem muita memória RAM, quer tentar ficar dentro dos 6, que é o que ele está consumindo agora, esse é o jeito. É o jeito de você conseguir rodar ele. Bom, então depois de todos esses experimentos, como é que nós vamos fazer para jogar então o Just Cause e seu problema de consumo de memória, de muito consumo de memória na placa de vídeo? Nós temos 3 caminhos possíveis. Um deles, e o mais caro, é você pegar uma placa de vídeo com mais memória. Então, por parte da AMD, nós vamos ter modelos com 3 GB, como essa aqui, a R9 280X, é um dos primeiros modelos aí da linha da AMD que você já consegue ter mais memória, e esse cara aqui custa aí já na casa dos R$ 1.200, R$ 1.100, depende do preço que você encontrar. Então você vê, já temos um salto e tanto em relação aos 600, 700 reais da 750 Ti. Outra possibilidade, do lado da NVIDIA, os primeiros modelos a ter mais de 2 GB são versões com 4 GB da placa da GTX 960, como esse modelo aqui da Gigabyte. Também vai estar na casa dos R$ 1.200, R$ 1.300 em alguns momentos, ou seja, tem também um salto considerável de preço. A 750 Ti tem versões com 4 GB, mas são raras e no Brasil é bem difícil de encontrar. Você vê modelos no exterior, mas então acaba não sendo uma opção para nós pegar essa versão dela com mais memória. A gente sempre tenta trabalhar com modelos que você acha fácil aqui no país. Nossa outra opção é dar uma quantidade absurda de RAM. Simplesmente pegar e encher de RAM o sistema para que ele consiga ter memória sobrando, mesmo para fazer esse empréstimo aí, o Memory Shared, com a placa de vídeo. Então a gente conseguiu fluidez com esse game, com a 750 Ti, colocando 12 GB de memória RAM. A partir dos 12 GB o jogo fluiu muito bem. Mas é claro, também é uma quantidade meio absurda de RAM. Bom, e é por isso que nós vamos com um terceiro plano então. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um upgrade básico, até porque os 4 GB está ficando complicado mesmo para a maior parte dos games. Nós vamos subimos aqui esse sistema para 8 GB de memória, ou seja, você tem os 6 GB mínimos ali, a gente vê o jogo consumindo até 7. A gente coloca uma margem, 8 GB, então se a nossa 750 Ti, que a gente não vai fazer o upgrade, vamos ficar nela, precisar de memória, o Windows vai ter memória aí para compartilhar e ela passar um pouquinho para os 2,5, que é o que a gente tem visto ela consumir. Só que para não travar, a gente baixou algumas coisas. O jogo vai continuar rodando em Full HD e nós vamos continuar com um pouquinho de filtros aí para não dar muito serrilhada, porque senão o jogo fica muito feio. Mas nós derrubamos as texturas para baixo. Texturas, a qualidade das sombras, essas coisas que estavam fazendo a memória também estourar um pouquinho. Nós tiramos tudo isso, a qualidade gráfica, a diferença não é tão gritante quanto, por exemplo, a gente diminuir para o Full HD, ou tão gritante quanto a gente ter que comprar 12 GB de memória RAM, que daí no bolso tudo dói bem mais do que na parte gráfica. E agora eu vou mostrar para vocês como fica a fluidez com essa nossa configuração. Você vê que esse mato aqui tá bem com uma cara de estou jogando em qualidade baixa, mas tudo bem. O jogo não dá para dizer que tá horrível. Até porque em geral o Just Cause foi um jogo bonito. Esse jeitão mediterrâneo aqui. E você vê, agora nós temos uma fluidez, o jogo está rodando, justamente para a gente ter aliviado configurações gráficas, ele está rodando na casa dos 40... Eita, isso aqui é só uma casinha sem graça, vou para outro lugar. Está rodando na casa dos 40, 50. Claro que não é a mesma coisa que jogar no médio ou mesmo no alto, mas considerando aí que pode ser muito culpa dos desenvolvedores ou quem sabe o update vai melhorar isso no futuro, então vamos manter o PC baratinho como ele está aqui. Aí você vê, ó, tem uma
fluidez bacana, raramente o jogo engasga, o nosso consumo de memória está indo para os 6 GB, mas mesmo que a gente entre numa... O problema é quando você entra em umas bases militares muito grandes, onde tem muitos inimigos, aí as coisas realmente perdem fluidez. Aqui a gente tem uma certeza de que tem memória o suficiente, a gente não está consumindo, está chegando nos 2 GB, mas ainda nem está pegando, não está tendo que pegar muita memória emprestada. Então a gente tem aí a garantia de fluidez rodando nessa configuração. Galera, FX 6300, 8 GB de memória RAM, a GTX 750 e essa configuração em geral que a gente montou aqui, esse PC vai ficar na casa aí dos 2.200, 2.000, mais ou menos aí, pouco acima dos R$2.100. Então não encareceu muito em relação a episódios anteriores, foi só uns R$100 a mais que a gente teve que gastar em memória RAM para conseguir garantir que vai explodir coisas e as coisas não vão engasgar ao longo do processo. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio aí do PC baratinho com o Just Cause. Deu muito trabalho, os tempos de carregando desse jogo tornaram todo o processo bem mais demorado. Pessoal que tem aí uma placa de vídeo com apenas 2 GB de memória, fica de olho que se você não tiver muita RAM, você pode ter problemas se não configurar aí numa qualidade mais baixa as texturas. E aí a gente se vê num próximo episódio, galera. Então não deixa aí de assinar o canal. Também quem quiser ver mais a fundo aí os nossos testes e tal, tem também o post lá no site adrenaline.com.br que a gente vai descrevendo passo a passo, vai mostrando comparativos, para vocês verem como a gente chegou a essa configuração aqui. Então não deixe de assinar o canal para quando aí tiver um futuro episódio. Nós temos aí ainda Assassin's Creed Syndicate, já vou aproveitar e fazer um combo com Unity para vocês darem uma olhada, e também o Rainbow Six Siege. Vamos ver se esses dois não vão ficar estourando memória como aconteceu aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! A memória da placa de vídeo nós temos um Terran aí no meio da tela, e a memória da placa de vídeo é na casa dos 1 GB que estão todos em uso. E quer dizer, 1 GB não. E dá pra ver que a performance está segurando muito tranquilo acima dos 60. Eu já comecei pelo carro, né? Porque no Batman o problema era o carro, aqui em Mad Max vamos ver se não dá ruim o carro. Você coloca e fica bonitinho. Nossa senhora! Tá, esquece, peraí. Não é só zoeira, eu tô realmente procurando. Pode ir. Eu vou segurar a placa.